Bom dia, meus amados. Vamos continuar estudando o livro de Atos. Nós estudamos a última vez o capítulo 13, do 1 até o verso 12. E hoje nós vamos ver o final do capítulo. É um texto mais extenso, mas eu não vou me atentar a todo o texto. Eu tirei algumas partes para que a gente possa meditar no dia de hoje, que foi o que o Espírito Santo me chamou mais atenção enquanto eu meditava na palavra. Nós vimos aqui no capítulo 13, no começo, que Paulo e Barnabé tinham chegado, ali na cidade de Salamina, e ele encontrou aquele feiticeiro que tentava fazer com que Sérgio Paulo não ouvisse da palavra, né? E ele foi repreendido e tudo mais. E aí ele fala que quando Paulo deixou, eles foram para Pafos, vieram a Perge na Panfilha e João retornou para Jerusalém. João Marcos retornou para lá e Paulo e Barnabé seguiu pregando a palavra. E aí eles foram para Antioquia, na Pisídia, e entraram na sinagoga no Shabá, no sábado, e assentaram-se. E as pessoas fizeram a leitura, como eles sempre liam, os profetas, e então deram oportunidade para que Paulo e Barnabé falassem alguma palavra que Deus tivesse para eles. No verso 18, Paulo ele começa a explanar a respeito da história de Israel, do povo de Israel, para que assim chegasse até Cristo. E no verso 18 diz assim, por um período de quase 40 anos suportou os seus costumes no deserto. Isso aqui me chamou a atenção, porque Deus tirou o povo do Egito e eles vieram de lá com costumes que não pertenciam ao povo de Deus. Mas por tantos anos que eles viveram lá escravizados, eles pegaram os costumes dali e durante 40 anos diz que Deus suportou. Deus não se agradava daquilo, mas Deus suportou. E assim é Deus conosco. Tem muitas coisas na nossa vida que Deus entende que devido à nossa trajetória até aqui, a gente tem aquele tipo de comportamento e muitas vezes Deus suporta, não significa que ele esteja se agradando daquele comportamento. E ele entende que a gente precisa de um tempo, muitas vezes. Mas isso não significa que ele vai nos deixar vivendo ao nosso próprio modo. Mais adiante ele seguiu dizendo, a respeito de como eles conquistaram as terras ali e Deus deu para eles juízes. Deus deu para eles juízes durante 450 anos. Deus usava os profetas, os juízes, para poder direcionar o seu povo. E aí eu grifei novamente aqui o verso 21, porque fala assim, depois eles desejaram um rei. Vendo as nações vizinhas, isso é um grande erro também na nossa vida, a gente olha para a nossa volta e a gente julga que o que está lá é melhor do que o que a gente tem. E aí eles pediram a Deus um rei e Deus lhes deu a Saul, o filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, e ele reinou durante 40 anos. Eu sempre ouvi falar a respeito de Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas quando eu li nesse contexto aqui, algo me veio à mente, que eu não sei dizer se realmente é nesse sentido que está escrito, mas hoje, meditando nessa palavra, me veio. No verso 22 diz assim, e quando este foi removido, Saul, e Saul foi removido por conta dele se rebelar contra Deus, Ele se rebelou contra Deus ao ponto de não ouvir mais a voz de Deus, e ele foi rejeitado por Deus por conta disso. Quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, o qual também ele deu testemunho e disse, eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumpriu toda a minha vontade. Quando eu vi aqui falando homem segundo o meu próprio coração, hoje, lendo esse verso, me veio à mente que, tipo assim, Saul foi dado para o povo porque o povo pediu. Mas Davi foi Deus que foi lá e escolheu. Deus também chamou a Saul.
Mas assim, tem muitas coisas que Deus faz respeitando as nossas vontades, os nossos quereres, né? Nem sei se existe esse termo. Mas, tipo assim, eles queriam um rei, Deus deu um rei. Deus escolheu alguém capacitar, assim, que ele capacitaria, mas alguém, assim, de acordo com o que as outras pessoas tinham, as outras nações tinham, baseado no que as pessoas queriam ali. E Deus chamou a Saul, e por um tempo, enquanto Saul ouvia a voz de Deus, ele permaneceu no reino. Mas chegou um ponto que Saul agora já não permitia que Deus governasse o povo por meio dele, por isso ele foi retirado. E aí Deus vai lá e ele escolhe um homem. Isso que eu entendo assim como segundo o meu próprio coração, ou seja, não, esse daqui eu fui lá e eu escolhi, e Deus tem um chamado diferente para Davi. Por quê? Porque no verso 23 fala: da semente deste homem, de Davi, Deus, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus. Então, daquele que Deus escolheu, não foi de Saul, foi daquele que Deus escolheu segundo o seu próprio coração, veio a descendência de Jesus. E aí, seguindo mais adiante um pouquinho, ele vem falando, né, no verso 26, homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temestes a Deus, a vós a palavra desta salvação é enviada. E aqui ele vem falando que as pessoas não tinham, né, nenhum motivo. Deus enviou Jesus para essas pessoas, mas eles rejeitaram a Jesus. E eles mataram a Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos, o verso 30 diz. E aí ele continua falando a respeito disso, né, da obra de Jesus, que era a mensagem para aquele tempo, de que Cristo veio como o Messias prometido, e eles não aceitaram, eles mataram a Jesus, mas Deus o ressuscitou. Então essa era a mensagem presente para aquele momento. Mas no verso 38 fala assim, ó: seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados. Através de Cristo Jesus é anunciado o perdão dos pecados. E por ele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, não é a lei que nos justifica. A lei, ela nos mostra a nossa necessidade de um Salvador. Por quê? Porque quando eu olho para a lei, eu vejo quão distante eu estou da lei. E a lei serve para me mostrar se eu estou no caminho certo ou não. E quando eu entendo que eu não estou no caminho certo, porque de nós mesmos a gente não consegue essa obediência, e ainda que a gente obedeça a lei ao pé da letra, não nos torna justo diante de Deus, porque os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa continua em nós. Então, unicamente por meio de Cristo a gente consegue a verdadeira justiça. Por quê? Porque ele não pecou. Então, a justiça é dele. E ele imputa a sua justiça em nós quando nós o aceitamos e cremos nele. E aí ele continua falando bem assim, no verso 40. Cuidado, portanto, olha, ele esclareceu tudo, falou a respeito de Cristo e ele diz: cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vós, os desprezadores, e admirai-vos e parecei, vós, ó desprezadores, e admirai-vos e perecei. Porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis, mesmo se o homem vos contar a vós. A mensagem chegou para aquele povo. Jesus veio para aquele povo, mas embora eles, professassem esperar o Messias, mas eles não reconheceram. E aqui fala: saído os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no sábado seguinte lhe pregasse as mesmas palavras. O desejo daquelas pessoas de conhecer, enquanto os judeus rejeitavam,
Os gentios eles estavam sedentos da palavra de Deus. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhe, os persuadiram a continuar na graça de Deus. E no Shabá seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, as pessoas foram convidando e foram falando, né? Quase todos se juntaram ali para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles se encheram de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Eles passaram a contradizer aquilo, os judeus, que eram para ser aqueles que estariam ali pregando a palavra também, mas eles rejeitaram. E então, Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregassem primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Nós já estamos em 11 minutos do vídeo, é por isso que às vezes eu não trago um texto muito grande. Mas assim, a palavra de Deus tem chegado a você. O que você tem feito com a palavra de Deus que chega até você? Você tem rejeitado por não concordar ou por não, sei lá, pelo quê? Como eles aqui, eles foram movidos pela inveja. Por quê? Porque aquela palavra simples, né? Mas estava alcançando muitas pessoas. E eles não queriam aceitar aquela palavra. A palavra de Deus tem chegado até você. Você está se comportando como aqueles gentios sedentos da palavra, ou você tem rejeitado a palavra por não coincidir com o que você quer ou com o que você deseja? Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas para a salvação até os confins da terra. Deus te chamou para ser luz. Mas Deus ele não vai te obrigar a ser luz. Você precisa aceitar o chamado de Deus. E os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram dos seus termos. Mas sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Quando fala aqui que eles sacudiram a poeira, Cristo falou: vá, pregue para todos aqueles que aceitarem. E os que não aceitaram, sacuda a poeira dos pés e vá. A palavra do Senhor tem chegado até você. E o que você tem feito com essa palavra que chega até você? Você tem rejeitado? Você tem se levantado contra aquilo que de fato é a vontade de Deus para poder defender os seus próprios costumes, a sua própria vontade? Ou você tem abraçado e aceitado com alegria, como aqueles gentios, a palavra de Deus? Essa é a nossa reflexão para hoje. Que Deus nos abençoe.